Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que Jesus nos ilumine, que os bons amigos da vida maior possam envolver-nos na maior paz, na maior serenidade. Que todos nós nos possamos sentir bem. Tem sempre uns acertos. Estas questões da técnica têm sempre assim uns acertos que nós precisamos para que elas possam funcionar, não é? Portanto, estamos todos felizes? Estamos? Sim. Não conseguimos ver o rosto, nem os lábios, mas dá para entender que sim. O tema de hoje é a felicidade, destino da humanidade. Todos nós partimos há muito tempo. Muito tempo. Vamos chamar-lhe assim numa excursão. Partimos da casa do Pai e Ele nos disse para nós excursionarmos, para nós palmilharmos determinada jornada, determinado caminho, em busca precisamente da felicidade. E é precisamente o que todos nós, cada um por si, tem vindo a fazer ao longo das vidas sucessivas. Para quem está pela primeira vez, quando falamos em vidas sucessivas, é para dizer que nós não estamos habitando cá pela primeira vez, não temos, portanto, vivendo na Terra pela primeira vez, não estamos exercendo funções as mais diversas pela primeira vez, ou seja, nós somos espíritos milenares. Partimos precisamente desse princípio para atingirmos a felicidade. E para que isso possa acontecer, nós temos necessidade de habitar os mundos terráqueos. Porque, como espíritos ou almas, e o espírito ou a alma é o princípio inteligente, nós vivemos noutra dimensão, que é a nossa morada natural, que é precisamente a pátria espiritual, ou o mundo dos espíritos. Podemos questionar se na realidade os mundos dos espíritos ou a pátria espiritual só existe, portanto, para os espíritos, para os espíritas. Não, de forma alguma. A pátria espiritual ou o mundo espiritual é o mundo natural de todas as criaturas, de todos os seres, de todo o princípio inteligente, independentemente do país, da cor da pele e do credo religioso a que cada um possa pertencer. Seja crente ou não crente, todos nós somos espíritos materializados numa matéria física, vivendo, a cada vez que voltamos cá, uma experiência. E essa experiência, portanto, tem uma conotação, tem uma finalidade, que é precisamente, apesar de todas as tribulações, muitas das vezes todos os impedimentos, de todas as guerras, de todos os ódios, de toda a fome, de toda a inquietude, tudo isso faz parte precisamente da vida e do progresso, para que nós, à medida que formos melhorando, cada um por si, vamos atingir esse estado de felicidade, regressando de novo ao seio de Deus, habitando de novo, portanto, com Deus, que é o nosso Pai. No entanto, Deus não está, nem nunca esteve, muito longe de nós, muito afastado de nós. Ele convive connosco, hora a hora, a cada minuto, a cada segundo. Porquê? Porque Ele mora dentro de cada um de nós. E às vezes nós andamos procurando de Deus nas coisas mais irrisórias, nas coisas mais materiais, e não o vamos encontrar. Porquê? Porque Ele na realidade mora dentro de cada um de nós. Então, a nossa querida amiga Joana de Anjos, num livrinho muito interessante que se chama Estudos Espíritas, diz o seguinte: situando
No amor ao próximo, como a si mesmo, a pedra fundamental da felicidade, o Cristo condiciona a existência humana ao supremo esforço do trabalho, do bem em todas as direções e latitudes da vida, dirigido a tudo e a todos, e elucida que cada um possui o que doa. Ora, como vemos, é um convite, na realidade, ao trabalho, que é incessante. E cada um de nós possui aquilo que doa, ou seja, aquilo que dá. Porque também cada um de nós recebe conforme a semeadura, conforme aquilo que nós, na realidade, semeamos ao longo dos nossos dias, da nossa jornada. Se bem repararmos, todos nós que aqui estamos somos o reflexo daquilo que fizemos em outras existências. Cada um de nós tem um saber que é desconhecido para o outro. Todos nós temos experiências, todos nós vivenciamos experiências. Todos nós temos conhecimentos. Uns conhecem uma coisa, outros conhecem outra, outros desta forma, outros daquela forma. Não é? Portanto, somos todos diferentes. Então, todos nós vivenciamos experiências diferentes, mas necessárias, na realidade, ao nosso progresso, à nossa evolução. E necessárias para que, através dessa caminhada, portanto, nós possamos executar. Isto é para dizer o quê? Que, na realidade, todos nós pensamos. E procuramos pensar de forma equilibrada. Não é? Então, a felicidade é o bem que alguém proporciona ao seu próximo. Quando a gente proporciona um bem ao próximo, todos nós nos sentimos felizes. Não é? Contentes, alegres, não é? E dizemos assim, hoje já fiz uma boa ação. Até ficamos felizes. Claro que não vamos sair, portanto, não vamos colocar um crachá, não vamos, não é? Portanto, fazer conversa, portanto, daqui. Não, a gente fez, passou à frente, não é? Portanto, e quando chegar a próxima, volta a fazer e segue em frente. Então, é o bem, portanto, que cada um, na realidade, possa realizar. Então, quando nós praticamos o bem, quando nos sentimos, portanto, felizes, o eu, portanto, que é a nossa personalidade, se anula. Não é? O nosso ego, não é? Portanto, se anula, se torna, portanto, pequenino, não é? E nós damos, precisamente, privilégio, não é? A esse, vamos chamar-lhe assim, a esse eu maior, não é? A essa humildade, a essa sinceridade, a essa paz, a essa felicidade, portanto, que habita em nós e que nós vamos fazendo, despertando de forma gradativa. Ou seja, para que nasça a comunidade equilibrada, harmónica e feliz, tem que haver, precisamente, o contributo de cada um de nós perante a sociedade. É através desse processo que a sociedade se vai harmonizando, que se vai, na realidade, equilibrando. Portanto, a alegria de fazer feliz é a felicidade em forma de alegria. No capítulo 1 do livro 4, ou seja, o último livro que trata da felicidade e infelicidades relativas, na questão 920 diz assim: o homem pode gozar na terra da felicidade completa? E os amigos da vida maior, os espíritos, responderam a Kardec: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto pode ser na terra. Então, nós não podemos encontrar a felicidade, não é? Temos momentos felizes, não é? Porque nós sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações, e todos nós somos espíritos vivenciando provas relacionadas com o nosso passado ou expiações também relacionadas, portanto, com o nosso passado. Então vejamos, na 921, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verificar, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Vejamos a resposta. O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. E todos nós sabemos, todos nós que aqui estamos, sabemos que todos nós, muitas das vezes, contribuímos para a nossa própria infelicidade. Pelos atos que praticamos, pelas decisões menos acertadas que tomamos. E isso vai causar sempre algo, precisamente,
em nós mesmos que fica gravado no nosso espírito. A indumentária física, o corpo físico, é um instrumento que é comandado, portanto, pelo espírito. E não tenhamos dúvidas que é nessa ação, portanto, pela prática, portanto, e pela ação, portanto, que nós cometemos cá, os nossos atos menos nobres, que ficam gravados. E um dia nós vamos regressar ao outro lado da vida, que é o nosso mundo natural. E depois nos vamos preparar, vamos verificar onde é que erramos e depois voltamos de novo para acertar. Podemos vir no mesmo circuito familiar, com outra aparência. Com espíritos é o mesmo, mas a aparência, portanto, é outra. Então nós temos hoje nos nossos lares filhos que foram familiares, portanto, outrora com outro grau de parentesco. Hoje, por exemplo, o marido pode ter sido ontem, portanto, um amigo, portanto, um amante de outrora, portanto, mas pode ter sido tetravô ou avô, portanto, não é? Então vejamos, para este lado nós mudamos, portanto, de indumentário. Mudamos de fato. Mas a inteligência, portanto, é a mesma que já habitou, portanto, cá. E traz o repositório, portanto, traz tudo aquilo, portanto, que ele conquistou. Continuando, há uma observação na questão 921, portanto, a resposta que diz assim: o homem bem compenetrado no seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. Então, o homem compenetrado, portanto, da sua finalidade, portanto, deste lado da vida, ele sabe, portanto, que a nossa trajetória aqui, portanto, é um abrir e fechar de olhos. Que nós estamos aqui cumprindo tarefas, cumprindo missões, cumprindo uma finalidade como espíritos. Porque precisamos da matéria para nos movimentarmos deste lado da vida. Não é? E então, sabemos que é uma passagem. Porque logo mais, o corpo físico vai envelhecer, ou vai sofrer um acidente, e vai falecer, vai morrer. Mas o espírito vai sobreviver. E vai preparar-se de novo para que um dia, portanto, ele possa vir, portanto, colmatar, resgatar os erros que na realidade, portanto, todos nós temos gravados, cada um, portanto, no seu bojo, ou seja, na sua indumentária. Então ele consola-se facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Ora, isto quer dizer o quê? Que, entretanto, enquanto nós permanecemos do outro lado da vida como espíritos, aguardando a oportunidade de reencarnar, nós vamos fazendo preparativos. Vamos nos preparando precisamente para vir encetar a viagem deste lado da vida. Umas vezes nós vimos e acertamos, mas outras vezes nós também vimos e vamos continuar nos mesmos equívocos. Então nós regressamos outra vez e voltamos outra vez para acertar o passo, não é? Para nos melhorarmos. Então nós somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos próprios excessos. Então, nós vemos que quando estamos deste lado, nós cumprimos as leis que o ser humano, portanto, elegeu. Que o ser humano, portanto, criou. Que o ser humano, portanto, construiu. São as chamadas leis humanas. E que todos nós temos que cumprir. A lei do trânsito. Não é? A lei, portanto, aquela lei que pune quando nós, não é? Portanto, sorropeamos alguém. Quando nós utilizamos de violência. Então, essa lei, portanto, tem uma finalidade, que é corrigir, para que nós possamos viver em sociedade, portanto, em segurança, em equilíbrio, em paz e em harmonia. Então, isso é fantástico. Mas, isso são as leis, portanto, da matéria, que nos penalizam quando nós erramos, quando nós nos equivocamos, quando nós não amamos, portanto, o nosso semelhante. Mas há as leis divinas. E as leis divinas são aquelas, portanto, que Deus esculpiu, portanto, na nossa consciência. Estão gravadas na nossa consciência. Só que essas leis divinas não são alteradas ao bel prazer, portanto, de cada um de nós. Nós podemos podemos cometer um crime,
e que pode passar em colba, que pode nunca ser descoberto, portanto, o assassino, portanto, de alguém. E então ele vai andando, portanto, diz assim, olha, nunca se descobriu quem foi quem matou quem. Mas o que é certo é que quem o fez sabe quem fez, sabe que o fez. Porque está gravado, portanto, na sua consciência. E como o espírito liberta da matéria, logo mais ele vai. Então, é aqueles anúncios, aqueles casos que nós às vezes vemos na televisão, diz assim, fulano esteve 20 anos preso e ao fim de 20 anos descobriu-se que ele quer inocente. É verdade. Então, nós remontamos, portanto, para a outra existência e vimos, portanto, que provavelmente foi um crime que ficou incólume, que o criminoso não apareceu, portanto, não foi descoberto. Então, a lei de Deus que mora em nós, não é? Ela vai atuar. Por isso é que nós olhamos à nossa volta e vemos pessoas, portanto, sem pernas, pessoas sem braços, surdos mudos, cegos, pessoas com defeitos físicos, pessoas, crianças que nascem, portanto, com malformações, anencéfalas, portanto, só parte do cérebro. E a gente assim, meu Deus, mas como é que é possível? Porquê? O que é que esta criança fez? Aquela que está a nascer agora, portanto, agora, nesta que está a nascer agora, não fez nada. Portanto, é o reflexo do que está na realidade para trás. Então é a lei que cobra. É a lei do equilíbrio, não é? Portanto, cobra. Portanto, não é Deus. Porque Deus nos ama, quer o nosso bem. Daí Ele nos concede oportunidades novas para nós ressarcirmos, portanto, as nossas faltas, para que nós possamos atingir na realidade a felicidade. Se remontarmos um pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Então a gente, quando comete algo, portanto, menos nobre, a gente se desvia do caminho. Até vai no caminho direitinho, mas assim, mas recebe assim uma intuição assim menos agradável, então eu vou para ali, e vai, e sai fora, portanto, do trilho, não é? Portanto, em virtude desse desvio inicial, entramos no mau caminho, e de consequência, em consequência, caímos naquilo que nós chamamos, não é? Muito vulgarmente, em desgraça, não é? Então, vemos, portanto, o vício que graça por aí, o ódio, a ganância, a corrupção, precisamente são desvios, não é? Da caminhada. Que muitos homens e mulheres que enveredam por esse caminho se comprometeram precisamente com uma outra tarefa, de uma outra forma, para realizar um outro tipo de trabalho. No entanto, saíram, mudaram precisamente de rumo. E na questão 931 no Livro dos Espíritos, porque as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes. Ou seja, aqueles menos abonados, portanto, sofrem mais do que aqueles, não é? Portanto, que estão mais bem de vida e tal, segundo a nossa perspectiva. Diz assim, nenhuma é perfeitamente feliz, pois aquilo que se considera a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. A gente às vezes diz assim, passa-me numa mansão, portanto, com piscina, portanto, uma coisa muito grande, aquele lar deve ser feliz, as pessoas que moram lá dentro devem ser felizes, não é? Mas a gente não sabe. Se formos conviver, a gente diz assim, meu Deus, isto é um inferno, portanto, aqui dentro eu não quero. A gente quer morar num caserno, portanto, tem que morar aqui, não é? Então a gente não sabe. Fazemos juízos, portanto, muitas vezes, tantos errados. E uma coisa é certa, a felicidade não tem nada a ver com o ter. Tem a ver com o ser, que é diferente. Não é? O ser é muito mais preponderante. E aquele que é, portanto, independentemente de possuir algo, ele se sente feliz muitas das vezes com pouco. E é isso que nós devemos, na realidade, portanto, entender.
quando o homem a tiver transformado em morada de bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz neste mundo, porque será para ele o paraíso terrestre. Quando nós tivermos transformado precisamente em nós e respeitarmos o lar em que moramos, portanto, que é a terra, por certo, como diz aqui, quando o homem a tiver transformado a terra, mas primeiro tem que se transformar em ele, não é? Portanto, em morada de bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz neste mundo, que será para ele o paraíso terrestre. Não tenhamos dúvidas que é assim, portanto, que funciona. E na 932, porque neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons, pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Mas depois acrescenta, e estes, os tímidos, quando quiserem, assumirão, portanto, a preponderância. Ou seja, quando se deixarem, portanto, de ser tímidos, negacionistas, quando começarem, portanto, a criar de dentro, portanto, para fora esse estado, portanto, de sensibilidade e de felicidade, começarão, portanto, a entender, portanto, a própria realidade que os move, portanto, deste lado da vida, quanto do outro lado da vida. E a 933 diz assim: se é o homem em geral o artífice dos seus sofrimentos materiais, se ele há também dos sofrimentos morais, mais ainda. Nós angariamos para nós sofrimentos materiais, quase sempre pelos nossos equívocos, mas também angariamos, portanto, para nós sofrimentos morais. Pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade, enquanto o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, do ciúme, todas as paixões, enfim, constituem, portanto, torturas da alma, que são precisamente as enfermidades morais. E são essas, portanto, que nós devemos trabalhar. São essas que, na realidade, nós devemos angariar, nos tornarmos sensíveis. E como nos ensinam os ensinamentos espíritas, é entender o que é a vida, entender a finalidade porque aqui nos encontramos, entendermos o porquê, portanto, o nosso companheiro, a nossa companheira se encontra enfermo, aceitar, portanto, sem nos revoltarmos, portanto, com essas consequências. Todas essas circunstâncias levam, portanto, a dois processos. Um, que é a inveja, e o outro que é o ciúme. E os amigos dizem assim: felizes os que não conhecem esses dois verbos vorazes, que é a inveja e o ciúme. Com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível, não há felicidade. Quem tem ciúme ou inveja não pode ter felicidade. E é muito comum nós analisarmos dentro dos lares, portanto, a esposa ter ciúme do companheiro, o companheiro ter ciúme da esposa, dizer, mas no amor isso é fundamental. Não é nada. No amor é necessária confiança mútua, criar confiança entre os dois, os três, os quatro, aqueles que vivem naquele lar. Porque todos eles são espíritos, são almas, que estão ali juntas não ao acaso, portanto, foram programadas para estar ali, vivendo ali, para se ajudarem mutuamente. Então não pode ter o ciúme, porque o ciúme, portanto, não traz amor, traz precisamente desconfiança. E o amor é algo, portanto, que nos faz abrir a mão de libertar. Porque aquele que ama de verdade, portanto, abre a mão de, quer que o outro ou a outra, seja quem for, esteja bem, seja onde for, com quem estiver, em que lugar esteja. Se eu amo, eu quero que o outro esteja bem, que a outra esteja bem, seja quem for, que esteja tudo bem. Independentemente de estar comigo ou não. Então, abre a mão de. Quem faz isso está dando o primeiro passo para se tornar feliz. Para ser feliz. Porque está-se a isentar, precisamente está-se a desapegar da inveja.
do ciúme. Para aqueles que sofrem desses males, os objetos da sua cobiça e do seu ódio e do seu despeito erguem-se diante dele como fantasmas que não o deixam em paz e o perseguem até o sono. É verdade. Quem é ciumento, quem é invejoso, nem dorme, não é? Porque está a passar. Está a pensar no, não é? Portanto, no vizinho que tem um carro novo, portanto, na vizinha que comprou uma vivenda, portanto, não é? Comprou um vestido novo, uns sapatos novos. Então nem dorme a pensar naquilo, não é? Então, nada melhor que a pessoa, portanto, desviar-se da inveja, do ciúme, deitar na cama e orar agradecendo aquilo que na realidade, portanto, ele chama de seu, mas que apenas todos nós temos por empréstimo. Nós somos apenas usufrutuário, portanto, daquilo que nós chamamos de nosso, por determinado tempo. Porque apesar, portanto, da nossa inveja, do nosso ciúme, um dia toca a campainha e nós deixamos tudo para trás. Aquilo que nós chamamos de meu, de nosso, o meu carro, a minha casa, portanto, as minhas fazendas, portanto, não é? Portanto, fica cá tudo, nós não levamos nada, não podemos desembrulhar ou fazer um embrulhinho novo, não é? Muito bonito. E levar, não, fica cá tudo, porque é de cá. Então a única coisa que nós levamos é precisamente aquilo que nós construímos de bem, de útil, de agradável. Ainda em estudos espíritas, portanto, no capítulo Felicidade e Jesus, Joana de Ângeles nos diz, estabelecendo conforme o Eclesiastes, que a verdadeira felicidade não é deste mundo. Jesus preconizou que o homem deve viver num mundo sem pertencer a ele. Devemos viver, portanto, todas as circunstâncias do mundo, não é? Portanto, aquilo que faz parte do mundo, mas entendermos e sabermos que nós não somos na realidade do mundo. Facultando-lhe o autodescobrimento para superar o instinto e sublimá-lo com as conquistas da razão, a fim de planar nas asas da angelitude. Então, procurar, trabalhando precisamente o nosso instinto, procurando com que ele se torne criatura melhor, ou forma melhor. E como é que nós podemos trabalhar, portanto, esse nosso instinto? Pensando melhor, de forma mais consentânea com a realidade, portanto, que nós vivemos. Isso é fundamental. Não é feliz o homem por possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui, ou como encara a falta de posse. Então o homem é usufrutuário dos talentos que se encontra temporalmente investido, na condição de donatário, portanto, mas dos quais prestará contas. Todos nós, daquilo que temos, daquilo que usamos, daquilo que manipulamos, portanto, todos nós, um dia temos que prestar contas. Os filhos que moram nos nossos lares não são nossos filhos, são filhos por empréstimo, porque em primeiro lugar eles são filhos de Deus. E nós logo mais vamos responder, portanto, pelos nossos filhos, pela educação, portanto, dos nossos filhos, pela felicidade que possamos transmitir, momentos felizes aos nossos filhos. Então nós temos necessidade do nosso lado de falar de Deus, de falar de Jesus. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas a minha criança, portanto, não aceita, não é? Portanto, há crianças que nunca ouviram falar de Deus, nem de Jesus, dentro dos lares. Nós sabemos que anda muita gente atarefada, mas é fundamental nós falarmos de Deus às crianças nos nossos lares, de Jesus nos nossos lares. É fundamental, porque eles entendem. Construída nas bases da renúncia e da abnegação, a felicidade não é imediata, fugaz, arrebatadora e transitória. Caracteriza-se pela produtividade através do tempo e é medida alicerçada na elaboração das fontes vitais da paz de todos, a começar de hoje e não terminar nunca. Por isso não é, na realidade, deste mundo, como assegurou Jesus. A felicidade não é deste mundo. Mas nós podemos vislumbrar a felicidade. Momentos felizes. Em muitas ocasiões os nossos espíritos têm insights, têm lembranças. Às vezes nós estamos sentados à mesa, em casa, ou sentados no sofá,
ou sentados, portanto, na mesa de um café, ou a ler um livro, e de um momento ao outro a gente sente assim algo assim, portanto, parece que assim, interiormente, uma espécie de arrepio, uma coisa, portanto, assim, agradável, portanto, algo que é silencioso e que nos faz bem, que a gente às vezes até sorri, tem assim uma forma assim, são aqueles momentos, portanto, felizes. É aquelas lembranças, portanto, da vivência, portanto, do espírito, portanto, do outro lado da vida. E que de um momento ao outro nos visita, portanto, são esses insights, são essas pequenas lembranças que nós temos. Muitas das vezes numa conversação, recebemos a visita de alguém que foi nosso familiar, que já partiu, e que nos visita. E faz transparecer para nós, pela intuição, o momento feliz em que ele se encontra pela visita, e nós sentimos aquele momento de felicidade. Então nós podemos vislumbrar um pouco o que é a felicidade. Como podemos também, durante a viagem noturna, enquanto dormimos, o nosso espírito se liberta. E em muitas ocasiões, em tarefas noturnas, nós vamos visitar precisamente lugares, portanto, muito agradáveis. Jardins, lares, hospitais, onde há uma labuta incessante, portanto, há um corre-corre, há um vai e vem, portanto, de criaturas, conversando umas com as outras, se sentindo felizes. Mas também podemos visitar lugares menos agradáveis, tal como os há, portanto, deste lado da vida, em que nós podemos sentir, precisamente, não é? Aquele arrepio, portanto, do lugar desagradável que estamos visitando. Ou mesmo se dá quando encontramos alguém que na rua de quem nós gostamos. Sentimos o abraço, o cumprimento, a felicidade do outro, porque viu o amigo, viu a amiga. Então aquela sensação é agradável. Mas também podemos encontrar na rua, quando caminhamos, ao longo do passeio, ao longo do trajeto, alguém, portanto, que possa ter por nós, ou nutrir por nós, portanto, menos afeto. Então a gente vai sentir a mesma impressão, não da felicidade, mas aquela impressão, portanto, que o outro, portanto, transmitido o seu pensamento àquele a quem o dirige, por não gostar, por alguma questão, por algum ato menos resolvido, menos bem resolvido. Então todos nós sentimos precisamente esses impactos, não é? Do que pode ser momentos na realidade da felicidade. Mas é um trabalho, portanto, de cada um de nós. Se aquele me quer mal, eu não vou querer. Eu vou orar por ele. Nas minhas orações, no meu lar. Eu não preciso andar na rua, portanto, de campainha na mão. Não precisamos trazer letreiro, portanto, rótulo, crachá. Nada disso. Gente, no nosso lar, todos nós temos o dever de fazer isso. Há alguém, portanto, que nos possa querer menos bem, nós pedimos ajuda, pedimos amparo, para que ele possa ou ela possa ser feliz. A gente pode até nem conhecer ninguém, mas podemos ter alguém, portanto, que nos... Então a gente, não é? De uma forma antecedente, a gente pede, não é? Para que o outro possa encontrar esse momento feliz, essa felicidade. Ainda em estudos espíritas, Joana de Ângeles nos diz: concisa e vigorosamente fundamentada no cristianismo, a doutrina espírita apresenta a felicidade e a desgraça como sendo a consequência das atitudes que o homem assume na rota evolutiva pelo caminho das incessantes reencarnações. Ou seja, como dissemos há instantes, o espírito é a soma das suas vidas passadas. Então, todos nós que aqui estamos, já nascemos e já morremos muitas vezes. Não é? E temos em nós, portanto, no nosso bojo, portanto, no nosso arquivo, portanto, espiritual, muitos trajetos, portanto, muitas existências, muitas coisas que nós já fizemos boas, muitas agradáveis, muitas coisas, portanto, menos novas, menos agradáveis. Por isso é que estamos aqui, precisamente para acertarmos o passo, uns com os outros, dentro do lar. Nenhum de nós, portanto, vive no lar em que vive, na companhia de quem vive, porque tropeçou, portanto, numa pedra da rua, portanto, e encontrou alguém, portanto, ao acaso. Não. Portanto, está tudo devido. Nós sabemos com quem estamos a viver. Todos nós sabemos com quem estamos a viver. Porque necessitamos uns dos outros, precisamente para essa tarefa.
quanto haja produzido, reaparece como título de paz ou promissório de resgate, propondo ao homem as diretrizes e as aquisições do caminho a palmilhar. Quanto hoje falta, amanhã será completado. Se falta algo no momento, numa próxima, numa outra existência, portanto, vai ser completado. O excesso hoje em desperdício é a ausência de escassez no futuro. Todo o bem que se pode produzir é a felicidade que se armazena. Portanto, todo o bem que nós possamos produzir é algo que nós armazenamos precisamente nos nossos celeiros. Então, a filosofia da felicidade à luz do Espiritismo se compõe da correta atitude atual do homem em relação à vida, a si mesmo e ao próximo, estatuindo vigorosos lances que ele mesmo procurará no futuro. Serviço como norma de elevação e renúncia em expressão da paz interior, servindo o homem adquire superioridade e doando-se conquista liberdade e paz. Portanto, todos nós somos convidados, portanto, ao trabalho incessante. Então, o amor e a caridade, como elevadas expressões do sofrimento e da inteligência, conduzindo as aspirações do espírito que tem existência eterna, indestrutível, sobrevivendo à morte e continuando a viver, retornando à carne e prosseguindo em escala ascensional, na busca ininterrupta da integração, no concerto sublime do cosmo, livre de toda a dor e toda a angústia da sombra e da roda das reencarnações infelizes, será, enfim, feliz, quando atingir, portanto, esse estado de plenitude, quando atingir esse estatuto, portanto, de espírito já liberto das circunstâncias físicas, da matéria física, quando não precisar mais, precisamente, de reencarnar. Em O Porquê da Vida, portanto, que é um outro livro, que é de Leon Denis, que nos fala sobre a vida futura, ele nos diz: o que importa saber, antes de tudo, é na realidade o que somos para atingir, portanto, a felicidade. De onde viemos? Para onde vamos? Quais são os nossos destinos? As ideias que fazemos do universo e suas leis do papel que cada um de nós deve exercer sobre este vasto teatro. Tudo isso é de importância capital. Então é fundamental sabermos quem somos, por qual finalidade aqui nos encontramos, por que se sofre, por que se morre. É de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos e, consultando-as, que fixamos um alvo à nossa vida e para ele caminhamos. Eis a base, o verdadeiro incentivo de toda a civilização. Conforme for o ideal, assim é o homem. Então, o ideal que nós procuramos é Deus. E Deus é a própria lei. Deus é a lei que está precisamente inscrita, inserida na nossa consciência. Quando nós entendemos, portanto, essa lei, à medida que vamos dizer, assim, na realidade, é o homem. Com essa capacidade, ele vai encontrar em si, portanto, a felicidade, momentos felizes. No entanto, a dificuldade de resolver esses problemas faz muitas vezes rejeitá-los. Rejeitar os problemas. A opinião do maior número é vacilante, indecisa. Os atos, os caráteres se ressentem. Nisso consiste o mal da época, a causa da perturbação que pesa sobre todos. Então isso é fundamental. Muitas das vezes nós queremos caminhar e questionamos, mas para onde ir? Que é o que acontece à grande parte da humanidade. Eu quero procurar um novo conhecimento. Eu quero encontrar a luz. Eu quero encontrar um rumo. Mas como? Para onde é que eu vou? Muitas das vezes os nossos amigos do outro lado da vida, quando se comunicam, nos dizem que chegam aqui e dizem assim: eu quero encontrar um rumo, mas eu não sei para onde ir. Não sei qual o caminho, na realidade, a percorrer. Isso acontece, portanto, com muitos de nós, com grande parte, na realidade, da humanidade. E ninguém pensa nisso suficientemente.
O homem, durante o seu destino, é semelhante ao viajante que percorre maquinalmente a sua rota, sem conhecer o ponto de partida nem o ponto de chegada, e mesmo sem saber qual o motivo da sua. Daí, ainda em O Porquê da Vida, Leão Denis nos dizer: que muitas das vezes surge o fator da negação da vida futura. Também suprime toda a sanção moral. Isso quer dizer o quê? Que grande parte da humanidade que não sabe por onde há de caminhar para procurar a felicidade, para procurar a verdade, vive o ato, portanto, de não há Deus, não há Jesus. A vida, quando termina o corpo físico, se extingue na sua totalidade. Assim, todo o ato, bom e mau, pensando por esse prisma, criminoso ou sublime, termina com os mesmos resultados. Portanto, se com a morte do físico tudo acaba, portanto, tudo vai ficar exatamente como estava. Não há compensação às existências miseráveis, à obscuridade, à opressão, à dor. Não há mais consolação nas provas, esperança para os aflitos. Então quer dizer, por esse prisma, por esse conceito, por essa ideia da negação, o que é que vai acontecer? Aqueles que já partiram, aqueles que foram violentados ou aqueles que violentaram, não têm mais hipótese, portanto, de ressarcir, portanto, seus débitos. Mas não é assim. Não é isso que acontece. Acontece é que a vida existe sim para o outro lado da vida. Ninguém permanece violento eternamente, porque logo mais ele vai despertar. E o violento de hoje logo mais vai tornar-se no anjo, portanto, da manhã, no arcanjo da manhã. Como o arcanjo de hoje foi o violento de ontem. Então todos nós vamos superar isso. Todos nós vamos crescer, portanto, para encontrarmos a felicidade. Porque Deus nos criou precisamente com esse propósito, para que nós nos tornarmos criaturas, portanto, felizes. Então ele diz que se tudo acaba com a morte, o ser não tem nenhum motivo para se constranger, para comprimir seus instintos, seus gostos. Então, fora das leis sociais, nada pode detê-lo. O bem e o mal, o justo e o injusto se confundem igualmente. Se esvaem em nada. E o suicídio será sempre um meio de escapar ao rigor das leis humanas. Se assim fosse, queridos amigos, então nós resolvíamos a questão. Só que não é assim, portanto, que acontece. A vida, portanto, como dissemos já repetidas vezes aqui, continua. Aquele que comete, portanto, para fugir da vida, portanto, o suicídio, logo mais ele vai voltar com as marcas do ato despropositado. Porque é crime. Por isso é que nós vemos aqueles que os cometem, portanto, aquele que dá o tiro, portanto, vem com deficiência, portanto, mental, aquele que vem surdo porque deu no ouvido, aquele que vem, portanto, sem falar, portanto, com problemas no seu órgão, portanto, da fala, na laringe, é porque a corda, portanto, esteve lá. Aquele que ingeriu veneno, portanto, e que desestruturou toda a sua, não só o órgão físico, mas todo o aparelho digestivo, portanto, espiritual, então ele sente hoje, precisamente, portanto, são as gastrites, são os cânceres de estômago, são os cânceres de esófago, e assim, portanto, por aí fora. São reflexos, precisamente, desses atos translocados, portanto, que o ser humano pratica na ânsia de exterminar a vida, mas que na realidade não o faz. Porque a vida em si, portanto, é o espírito, é o princípio inteligente do universo. O que morre é o físico. Então nós temos que vir, precisamente, a resgatar, colocar as coisas, portanto, no seu devido lugar.
Ainda em O Porquê da Vida, Leon Denis nos esclarece: qual é o homem que nas horas de silêncio e recolhimento deixou de interrogar a natureza e o seu próprio coração, pedindo-lhe o segredo das coisas e o porquê da vida, a razão de ser do universo? Todos nós procuramos fazer isso, não é? Dentro do cadinho, portanto, do nosso lar, das nossas aspirações. Onde está esse homem que não tem procurado conhecer os seus destinos, erguer o véu da morte, saber se Deus é uma ficção ou uma realidade? Não há ser humano, por mais indiferente que seja, que não tenha confrontado algumas vezes com esses grandes problemas. Os problemas que todos hoje nós vivemos. Se olharmos há 30, 40, 50, 60 anos atrás, nós vemos problemas idênticos, que à altura, aqueles que viveram à época também viveram. A dificuldade de resolvê-los, a incoerência e a multiplicidade das teorias que daí derivam, as deploráveis consequências que decorrem da maior parte dos temas conhecidos, todo esse conjunto confuso, fatigando o espírito humano, tem atirado à indiferença e ao ceticismo, ou seja, à descrença. Então nós estamos na hora, daí ter surgido em meados do século XIX, portanto, os ensinamentos espíritas, a doutrina espírita. Nós estamos na hora, faz-se urgente, queridos amigos, nós encetarmos essa viagem para entendermos que a felicidade está ao nosso alcance. Que a felicidade faz parte precisamente do nosso processo progressivo. Que a felicidade está nas nossas mãos. Desde que nos deixemos, ou desde que deixemos que os amigos da vida maior, portanto, possam influenciar nossas vidas. Mas para isso é preciso, portanto, que nós possamos despertar. É preciso que nós possamos entender quem somos. Porque aqui nos encontramos. Não é aqui, é no mundo planetário. Qual é a finalidade, portanto, da nossa tarefa? Qual é a finalidade que eu tenho para com este lar, para com aquela família? Qual é a finalidade? O que é que me faz mover? Questionarmos, eu posso ser feliz? Podemos. Nas pequenas coisas. Nós podemos ser muito felizes nas pequenas coisas. Deus nos coloca pequenas tarefas em nossas mãos para que as possamos desenvolver. Essas tarefas de pequena monta, o Pai as confia, portanto, a nós. São pequenas coisas para que nós possamos resolver. Se nós as desempenharmos bem essas pequenas coisas, logo mais, outras de maior dimensão serão colocadas em nossas mãos. Para entendermos o quê? Que tudo que vem ao nosso encontro vem em conformidade, precisamente, conforme nós nos encontramos, conforme o nosso entendimento. Os amigos, portanto, que nos visitam do outro lado da vida, nos vêm trazer, precisamente, essas diretrizes que eles encontram do outro lado como sentimento de felicidade. E vêm nos dizer que as infelicidades podem ser ultrapassadas. Todos nós, por certo, grande parte dos que aqui nos encontramos, temos alguém, portanto, que já partiu para o outro lado da vida. E quando é o momento da morte, muitas vezes pelo nosso desconhecimento e também conhecimento, é natural que todos nós vamos sentir a falta daquele, portanto, que era o motivo da nossa felicidade. Era o motivo da nossa companhia dentro do nosso lar. E que nós estamos vendo partir para o outro lado da vida. Para nós, não é? Para aquele que vê partir, portanto, que é o desconhecido. Ele vai continuar a amar, mas ele não vai ter mais, ou durante algum tempo, a presença, portanto, do ser amado em casa.
que era o motivo da sua felicidade, ele não vai ter. No entanto, mas isso não impede de a pessoa continuar feliz, continuar amando, continuar sentindo a mesma gratidão para com aquele, portanto, que conviveu, ou aquela que conviveu dentro do seu lar. E deve fazer um trabalho exaustivo. Continuar amando, abrindo a mão para que aquele que partiu possa encontrar, portanto, a felicidade. E muitas das vezes a felicidade está no momento em que aquele que partiu se libertar do lar, do seu lar que fica para trás. Muitas das vezes o momento de felicidade está nessa libertação de deixar para trás. Muitas das vezes o lar que era motivos de questiúnculas, motivos de desarmonia, motivos de ódio, motivos de dissabor, motivos de diálogo menos fraterno. Então, muitas vezes há necessidade desses amigos se libertarem precisamente do lar. Então, há necessidade de abrir mão daquele que na realidade ama ou daquele que procura subjugar o outro. Então a felicidade, queridos amigos, está precisamente nas nossas mãos. No caminho, portanto, que nós palmilhamos. Nos nossos lares, no nosso trabalho, com quem nós convivemos. A felicidade está precisamente aí, nas nossas mãos. À mão, precisamente, de nós pegarmos. À mão de nós semearmos. Confiarmos em Deus, nos entregarmos a Deus, a Jesus, que é fundamental nós confiarmos em Deus. Porque Deus é o nosso Pai. Deus não é aquela criatura que nos disseram, portanto, que está com o bastão à nossa espera, portanto, para... Não. Deus é amor. Deus é paz, Deus é harmonia. E Deus fala por nós. Caminha por nós. Deus se faz presente em nossas vidas a todas as horas, para que nós possamos viver esses momentos felizes. Então há necessidade de fazer a nossa parte, de contribuirmos com a nossa parte. É fundamental isso para as nossas vidas. É fundamental nós lembrarmos que Jesus trouxe para nós lições tão gratificantes que se encontram exaradas no Evangelho. E seria muito bom todos nós conhecermos o Evangelho. E à medida que nós formos lendo e aprendendo as lições do Evangelho, nós vamos aprendendo a ser felizes. Podemos ter a maior enfermidade, mas somos felizes. Podemos viver os maiores dissabores, mas somos felizes. Porque de Jesus nos mostra, portanto, o caminho, como devemos percorrê-lo, apesar das dificuldades. Porque Ele nos ensina a ultrapassar as dificuldades. O Evangelho. Com as suas lições gratificantes. Então, a felicidade está ao nosso alcance. É uma questão de nós colocarmos pés ao caminho, sem receios, sem medos, porque vamos encontrá-los. Alguém tem alguma dúvida? Que queira colocar? Então vamos fazer a nossa oração. Vamos orar. Vamos então encerrar nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, aos nossos queridos benfeitores espirituais, todo o amparo com que eles nos envolvem, a fim de que possamos traçar um rumo certo para as nossas vidas e para todos aqueles que nos buscam
para todos aqueles que buscam o lar, esta escola, este hospital, este pronto-socorro. Agradecendo aos médicos da vida maior que nos visitam, a fim de que possam balsamizar as dores, as feridas de nossos irmãos desencarnados, de nossos companheiros de jornada. Permita, Senhor, que todos os nossos irmãos que se encontram aqui, nossos irmãos encarnados, no momento do passe, possam receber o bálsamo gratificante, possam ver balsamizadas as dores, as aflições, e os nossos irmãos equivocados possam receber o amparo necessário para prosseguirem a jornada em busca da luz maior. Muito obrigado, Senhor. Que a vossa luz possa estar com todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus.